Seja bem-vindo ao podcast Engenharia.software, o ponto de encontro dos profissionais de tecnologia. Olá, eu sou Rodrigo Rebouças e esse é o episódio número 4 do podcast Engenharia.software. Nesse podcast, nós conversamos com nossos convidados para entender um pouco sobre sua trajetória profissional, entender como é a sua rotina e aprender com eles também sobre a carreira e sobre algumas questões de tecnologia que estão ligadas às suas áreas, tá certo? E este é o nosso 4º episódio e nós queremos muito ouvir você. Então, queremos tanto que vamos sortear brindes para todos que derem algum feedback sobre o nosso podcast durante esse mês de agosto de 2022. Então, como é que funciona? Você vai poder acessar o nosso site, engenharia.software/Fale Conosco. Tá? Então, ou acesse lá o nosso site e clique no link lá de Fale Conosco. Preencha o formulário e a partir do momento que você preencher, você já vai estar concorrendo a brindes. Nós vamos fazer um sorteio no final de agosto. Quais brindes vão ser sorteados e quando é que vai ser o dia do sorteio, tudo você acompanha no nosso Instagram, tá bom? Então, assim, participa lá. Tá? Diga se você está gostando, se não está gostando, sugestões, né? Sugira temas, sugira o que você quiser. Tá bom? Então queremos muito ouvir você. Neste episódio, o nosso assunto é empreendedorismo e nós vamos conversar com Jefferson Araújo, que é CEO da startup Showcase. Tudo jóia, Jefferson? Fala, Rodrigo, tudo jóia? Muito prazer em estar aqui compartilhando um pouquinho da minha experiência, dessa troca tão rica aí, falando sobre empreendedorismo para a nossa audiência. Massa, muito bem. Seja realmente muito bem-vindo e muito obrigado, Jefferson, pelo seu tempo, tá? Aqui conosco. E esse assunto é um assunto fantástico e é um assunto que eu gosto bastante, né? Empreendedorismo, ele tem muitas perspectivas, né? A gente tem a perspectiva do empreendedor, dono da empresa em si. Você tem a perspectiva do empreendedor como uma atitude pessoal, né? Então, às vezes a gente tem essa ideia de que, poxa, seja um empreendedor, não necessariamente abrindo uma empresa, mas mude o mundo ao seu redor, né? Eu tenho percebido também no mercado, né? De certa forma, um pouco de romantização também sobre empreendedorismo, né? Não sei se você percebe isso, Jefferson, mas nós vamos conversar um pouco sobre pisar no chão, o que é de fato empreender, quais são as dores, né, tá certo? E os resultados positivos que a gente tem, tá, ao longo, né, dessa trajetória de criar uma empresa, contratar gente, resolver dores reais da sociedade. Então, Jefferson, eu queria começar aqui querendo saber um pouco sobre a sua trajetória, né? Então, fala um pouco sobre de onde você veio, onde estudou, onde trabalhou. Primeiramente, obrigado a todos aí pela audiência, né? É uma satisfação estar com vocês no dia de hoje. O Jefferson, empreendedor, tem toda uma história por trás de tudo que a gente já conquistou e começa lá atrás, numa casinha no sítio de pouco mais de 20 metros quadrados, onde eu nasci, né, no interior da Paraíba, na região de São José de Espinharas. Eu acho que muitos que estão nos escutando não vai nem conhecer essa cidade, mas é próximo a Patos. E aí eu sou um dos filhos de Neuvete e Josué, são seis irmãos, né, na família. E eu fui o primeiro dessa linha a ter a oportunidade de entrar na faculdade. Todos os meus irmãos viveram aí a transição, né, de fazenda, de sítio para a cidade. Eu tive a oportunidade de estudar na cidade, lá em Patos, e aí estudei e fiz ensino fundamental, médio, e aí tive a honra de poder fazer a Universidade Federal da Paraíba em Rio Tinto. Larguei tudo, na verdade eu já começava a empreender antes de ir para a universidade, né, eu via muito minha mãe empreendendo, né? Ela vendia roupa no interior e vendia a cavalo antigamente, porque as cidades não eram tão próximas, então ela colocava roupas em mochilas e saía para vender nas cidades ali próximas, né? Então, eu nasci vendo meus pais fazer isso, e aí, muito cedo, eu acho que por volta de 13, 14 anos, eu já comecei empreendendo ali, gravando CD, e fazendo cartão de visita no Photoshop, né? Photoshop no CorelDRAW. E aí, ali eu já empreendia, já ganhava uma renda, e aí fazia com que eu já me mantesse lá em Patos, né? E aí, de lá para cá, eu passei na faculdade, fui embora para Rio Tinto, larguei tudo que eu já estava fazendo,
E de lá para cá, a gente vai conversar ainda muito sobre isso ao longo do podcast, né? Mas de lá para cá eu fiz o curso de Sistemas de Informação na UFPB. Durante o curso, eu fiz várias tentativas de empreender dentro do próprio curso, como empresa júnior, como projetos da própria universidade. Saí da universidade, montei minha primeira empresa, né, a Social Tracking, que era uma plataforma de monitoramento de dados nas redes sociais. E aí, depois, quebrei, né, com essa primeira startup. Fui para o mercado de trabalho, de volta para o mercado de trabalho, e aí fundei a Showcase em 2016, onde estamos aí ganhando o Brasil, ajudando pequenos negócios a venderem online de forma descomplicada. Fantástico, massa. Vamos fazer o seguinte, a nossa ideia aqui é, claro, conhecer um pouco sobre realmente a tua experiência e vamos aprender um pouco sobre as facetas, né, do empreendedorismo. E para isso, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro conhecer um pouco a Showcase, que é a sua empresa real agora, não é isso? Então, fala um pouco sobre a empresa, números, principais clientes, né? Fala um pouco sobre tecnologia, sobre o ambiente tecnológico, a stack, né, que vocês utilizam. E em seguida, nós vamos discutir conceitos de empreendedorismo e vamos usar a Showcase como exemplo. Combinado? Fala aí, fala um pouco sobre a Showcase. Legal, a Showcase é um sonho que a gente sempre teve, que hoje é real, né? A Showcase é uma das minhas realizações pessoais. Você viver hoje com o que você realmente gosta e que era o sonho lá atrás, que parecia ser impossível e que hoje é uma realidade, eu acho que se tudo acabasse aqui, já era legal, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, é só o começo da nossa trajetória. A Showcase hoje é uma plataforma, né? Nós somos uma plataforma que ajuda aí milhares e milhares de pequenos negócios a venderem online de forma descomplicada, né? Não nascemos para ser um e-commerce lá atrás, nascemos para ser uma ferramenta, lá em 2016, que ajudasse a atrair o consumidor que já estava cada vez mais indo para o digital, a entrar para a loja física, né? A gente via que, lá em 2016, a gente via um movimento muito grande de lojas físicas que estavam perdendo aí mercado para quem já estava no digital. E olha que em 2016 ainda não estava tão forte como hoje, em um cenário pós-pandemia, né? E aí a nossa ideia era ter um catálogo online mesmo, com QR Code, que atraísse esse consumidor online para dentro da loja física. Foi assim que nasceu a Showcase, né? O propósito principal da Showcase era esse, e ao longo dos anos a Showcase foi se transformando numa grande plataforma, numa plataforma que hoje ela ajuda a fazer a gestão digital da loja em um só lugar. Ela não é só um e-commerce, a gente pegou tudo que ao longo do tempo virou commodity, como por exemplo e-commerce, CRM, gestão de redes sociais, analytics, e criou um framework em cima disso tudo, que é a Showcase, né? Uma plataforma que ajuda esses empreendedores a operacionalizarem o digital da loja deles em um só lugar. E aí, falando de tecnologias específicas, a Showcase nasceu comigo, né? Eu sendo o primeiro desenvolvedor dessa plataforma, com todo um stack. E aí, eu vim da área técnica, e aí no empreendedorismo eu aprendi muito sobre isso. Lá atrás, em 2016, eu vim com a cabeça de montar a melhor arquitetura e a melhor infraestrutura possível para esse negócio, porque quando eu chegasse aos 1.000 clientes, eu não ia mais precisar me preocupar. E eu acho que isso é uma das grandes lições que eu tirei, né, Rodrigo, lá atrás. Eu poderia ter começado com um MVP mais enxutinho, a Showcase. Então, a gente investiu muito em tecnologia lá atrás. Eu perdi muito tempo. Não vou dizer perdi, porque foi investimento para mim mesmo, né? Mas a gente meio que já criou a Showcase com infraestrutura muito robusta. Só para você ter ideia, em 2016 a gente já começou a Showcase com microserviços, com uma porrada de microserviços, com 3 bancos de dados diferentes. Então, assim, um negócio que ninguém estava fazendo naquele tempo ainda, né? Pelo menos não aqui no mercado regional. E aí, o interessante disso, que usando dessas tecnologias, e aí eu vou fazer só um paralelo, né? De 2016 para cá. Foi ruim termos começado dessa forma, porque a gente poderia estar no mercado muito mais rápido, mas, por outro lado, chegar onde nós chegamos hoje é fruto de toda essa infraestrutura tecnológica que a gente montou lá atrás, entendeu? Então, por exemplo, quando chegou a pandemia, que foi em 2019, 2020, 2020 efetivamente, a gente precisou pivotar o nosso negócio para ser
um e-commerce de fato para ajudar os pequenos negócios do Brasil inteiro, que estava fechando com as portas fechadas, né? E pela infraestrutura tecnológica que a gente montou no passado, a gente pôde pivotar muito mais fácil. Foi muito mais tranquilo esse momento. E aí, consequentemente, a gente conseguiu, de forma muito rápida, aí, abrir 300, 400 lojas por dia, né? Foi uma loucura muito grande, mas a gente conseguiu escalar o nosso negócio de forma muito rápida e fácil, né? Então, esse é um paralelo que eu faço entre a fundação da Showcase e hoje, envolvendo essas tecnologias, né? E aí a gente pode falar um pouco mais de cada tecnologia específica que a Showcase tem para a nossa audiência aqui presente. Isso. Qual é a stack que vocês usam? É Java? Fala das linguagens de programação, das tecnologias básicas, assim, para que o nosso ouvinte está interessado em saber. Bem, a gente foi numa linha, Rodrigo, muito do que a gente aprendeu lá na universidade, né? Um stack com Java. A gente construiu todo o core da Showcase com Java. E usando toda uma infraestrutura de microserviços, onde a plataforma da Showcase ela tem vários módulos. E cada módulo desse, a gente estudava muito microserviço no tempo, a gente entendia que cada módulo desse poderia ser escrito em uma linguagem separada e esses módulos eles se interconectavam e, consequentemente, poderiam ser independentes. Então, módulo de venda, módulo de produto, módulo de carrinho, módulo de pagamento e assim sucessivamente. E aí a gente já criou a Showcase com esses módulos, mas, coincidentemente, a gente colocou todos com Java, porém, alguns módulos que fazia mais sentido ter uma programação mais relacional, a gente colocou o banco de dados, os Postgres, e o que era não tão relacional assim, a gente seguiu com o MongoDB. De certa forma, isso trouxe para a gente foi uma decisão assertiva, digamos assim. Porque quando a gente precisou crescer muito, o MongoDB ele nos ajudou muito em alguns aspectos que o banco de dados relacional tinha nos prejudicado, né? E aí, principalmente pela dinâmica que a startup vai evoluindo ao longo do tempo e você precisa estar ali evoluindo, colocando campos novos e assim sucessivamente, o que, se a gente tivesse no mundo relacional só, teríamos tido mais dificuldades. E como front-end, a gente, no tempo, era Angular que estava sendo mais utilizado e a gente seguiu utilizando o Angular ali como principal tecnologia de front-end, né? Então, essas foram as decisões. Hoje, a gente já tem uma porrada de tecnologia dentro da stack, né? Tem coisa feita em PHP, tem coisa feita em Node, tem coisa feita só em JavaScript. Então, assim, hoje a gente, de fato, é uma plataforma com várias tecnologias ali dentro, vários módulos sendo desenvolvidos em diferentes linguagens. Tá, muito massa, muito legal. Foi interessante você falar sobre essa abordagem técnica, né, que a gente, por estudar tecnologia, a gente acaba querendo maximizar a tecnologia que a gente usa, quando na verdade a gente deveria estar maximizando o conhecimento sobre o cliente, as dores, né, e entender bem o mercado para daí você entregar o mais rápido possível aquilo que o cliente quer. Não é assim? Eu acho que é uma lição extremamente importante, né? Principalmente para quem é da área de tecnologia, que vai começar a empreender, né? Que baixa um pouco a bola, né? Em termos da tecnologia em si e foque bastante, né? No que é realmente essencial, que é entender o que é o teu cliente. Como é que foi essa coisa de você decidir assim, vamos abrir, né? Como é que funcionou essa sua entrada no mercado? A gente que é da área técnica, a gente é muito cabeça dura, cara. A gente é muito cabeça dura e não tem quem nos convença ao contrário, até que o cara vá, bata a cabeça na parede e dê errado, enfim. Cases que o mercado coloca, de empreendedorismo de palco e etc., a gente acredita que aquilo não é pra gente, né? Não, fazer o MVP e etc. Não, isso aqui não funciona não, e etc. E esse foi o grande aprendizado. E olha que a gente errou 2 vezes. Eu errei em 2013, quando eu criei a Social Tracking. Social Tracking foi um projeto de universidade que se transformou num projeto de mercado. A gente levantou investimento, naquele período era super difícil levantar investimento, a gente levantou investimento de fomento e foi desenvolver esse produto. E a gente era 3 sócios, técnicos, não se complementavam pelo menos em áreas, ficavam dentro do escritório, desenvolveram o melhor produto do mundo, mas o resultado disso é que a gente não conseguiu venda. E aí não conseguimos venda e depois de um tempo esse produto morreu. Esse produto morreu porque justamente vieram outros players que estavam mais à frente do mercado e conseguiram aí tracionar e a gente foi perdendo a estiga pelo produto ao longo do tempo, né? Com a Showcase, a gente cometeu esse erro de novo,
mas cometeu num nível muito menor, né? A gente cometeu o erro porque eu ainda comecei no técnico, mas depois saí, né? Pude sair do técnico, e aí fui deixando a coisa acontecer enquanto eu fui para a parte mais estratégica da empresa, focar em vendas, justamente por causa daquela pulgazinha atrás da orelha que eu já tinha do primeiro erro. E aí a gente começou a focar em ver aquela ideia como um negócio, de fato, como um negócio que poderia gerar receita, que poderia impactar a vida das pessoas e, consequentemente, ia nos trazer um resultado diferente do que o Social Tracking trouxe, né? Foi nossa primeira experiência. E aí eu costumo dizer que ideia não vale R$1, né? Ideia todo mundo tem de bolo. E por que é que as grandes empresas, que as grandes corporações não simplesmente desenvolvem o que você pensa? Porque quando você está numa infraestrutura de uma grande corporação, e eu trabalhei mais de 10 anos desenvolvendo projetos para grandes indústrias e etc., eu gosto de dar o exemplo do navio no oceano junto do barquinho. O navio no oceano, para dar uma curva, ele leva aí um bom tempo. O barquinho ele pode dar várias curvas que ele quiser ali e não vai mudar como ele vai chegar no objetivo final. E é muito sobre isso. Os caras não pensem que os caras não já pensaram em desenvolver o que a gente desenvolveu. Os caras já pensaram, às vezes engavetaram, mas os objetivos estratégicos dessa galera são outros. E a gente, quando desenvolve uma ideia e vai para o mercado, eu acho que o que mais prevalece como empreendedor é a vontade e a constância de se fazer aquilo ali até chegar a um ponto de dar certo, entendeu? Que muitas vezes uma grande corporação, outra empresa, começa um projeto como esse, nos primeiros experimentos que não fez dar certo, ela já engaveta o projeto. A gente, enquanto empreendedor raiz, que tem a vontade daquele negócio dar certo, a gente tem dentro da gente uma vontade tão grande que aquilo dê certo, que às vezes, só pela tentativa de fazer dar certo, aquilo vai dar certo em algum momento. E com a gente foi muito assim também, né? Lá no começo, a gente não tinha um diferencial competitivo muito claro para o mercado. Já existiam plataformas de e-commerce consolidadas no mercado, mas a gente tinha na cabeça, Rodrigo, que a gente não queria ser mais uma plataforma de e-commerce. A gente queria, de certa forma, já entregar naquele momento, apesar de ser também um catálogo digital, quase como um e-commerce, uma proposta de valor pautada em dados, pautada em hábitos de consumo para a loja e dar entendimento do consumidor para aquela loja que não tinha nada no digital e já estava sofrendo, né? E aí, com isso, a gente se expôs no mercado, começou a participar de programas de startup para realmente ser visto, e aí começamos a chamar a atenção do mercado com aquela proposta de valor que a gente tinha. A gente não tinha um produto específico que o mercado precisava ainda. A gente tinha uma proposta de valor muito forte que tocava o mercado sobre esse problema que a gente estava resolvendo. E aí a gente conseguiu vencer um edital de inovação, inclusive, do Sebrae lá atrás, e aí a gente começou a desenvolver as primeiras linhas de código, mas dentro de loja já. Então a gente sofreu pra caramba, trabalhou dobrado, fazendo o que o cliente queria, do jeito que o cliente queria, mas ouvindo ele, entendendo o que ele precisava, se o segmento que a gente mirava era o correto. Então, por exemplo, a gente começou, esse é um grande aprendizado também, a gente começou com construção civil. Daqui a pouco a gente viu que construção civil não tinha recorrência de compra. Se você estava trabalhando na estratégia de cupom de desconto, não tinha como você ter uma estratégia coesa com um setor de construção. Então, a gente pivotou o segmento, foi para o segmento de food. Aí, o segmento de food já nos trouxe bons resultados. Então, é esse passo a passo que a gente vai aprendendo ao longo da trajetória que faz com que a gente tenha o produto que a gente tem hoje no mercado. Então vamos conversar um pouco sobre empreendedorismo em si, certo? E uns conceitos, e eu vi bastante que temos muito que aprender contigo. Vamos começar assim, o que é ser empreendedor na Vera, raiz? O próprio nome empreendedor tem dor no nome, né? É interessante que não é uma jornada fácil. Eu acho que de todas que eu já tive, é a mais dolorosa em todos os aspectos. Em todos os aspectos, por quê? Porque, primeiro, você tem que sonhar em um negócio que você acredite muito. Você vive uma realidade que os seus familiares, seus amigos e todo mundo que está ao seu redor não acredita que aquilo vai dar certo, que é um sonho, que é uma
que é uma viagem sua, né? Então, tipo, dentro de casa você sofre com isso, né? Então, a primeira pessoa que você tem que convencer é a esposa, né? Que aquilo ali não é loucura e que você, por um período de tempo, vai estar investindo em algo que pode não trazer nada. Isso é uma grande verdade. Eu sempre fui um cara, Rodrigo, que comecei a trabalhar muito cedo e comecei a ganhar bem muito cedo. Era desenvolvedor sênior muito cedo, já ganhava bem. Fui gestor de projeto, fui gestor de negócios. Então, você abdicar de uma carreira corporativa que paga bem para empreender em um sonho que pode não render nada, mas também pode mudar a sua vida em poucos anos, é difícil, é uma decisão difícil, né? Então, eu acho que o ato de empreender é você ter essa vontade, esse sonho louco de realização, né? Eu sou um cara muito realizador, digamos assim, está no meu perfil, e é você ser obcecado por isso. E aí você fala no início desse podcast um negócio bem interessante, que as pessoas acham que empreendedor é só o cara que abriu um CNPJ, que lançou uma ideia e que botou essa ideia no mercado. Mas, na verdade, empreendedor, você pode empreender em qualquer lugar. Inevitavelmente, você pode empreender em qualquer coisa. E eu sempre fui muito empreendedor em tudo que eu fazia. Por exemplo, em todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre tive o espírito de dono, o espírito de querer fazer mais do que eu era pago para fazer, de fato. Então, vamos desenvolver um projeto, nós, enquanto desenvolvedores, vamos botar na caixinha de desenvolvedor também. Muitas vezes a gente só está preocupado em fazer a UX, né, a história de usuário, cumprir o requisito, ir para casa e está tudo certo. O empreendedor não, o empreendedor já pensa que aquilo que ele está desenvolvendo ele pode transformar num microprojeto, que aquele microprojeto pode ser acoplado a outras soluções, que eu posso fazer um projeto interno para ajudar meu time, que eu posso fazer um projeto interno para, sei lá, ajudar a corporação. Então, eu sempre tive no meu DNA pequenos traços de empreendedorismo, mesmo não sendo na minha própria empresa, de querer criar, de querer inovar. Então, eu acho que empreendedor é muito disso, é muito de realizar, de fazer diferente, entendeu? Eu vou concordar plenamente contigo, mas eu acho que tem uma fagulha aí, né, que de fato separa o joio do trigo, entendeu, Jefferson? Porque é o seguinte, você ter iniciativa é um atributo que todo empreendedor tem que ter, né? E alguém, por exemplo, um desenvolvedor num time que precisa resolver um problema, ele precisa ter iniciativa, ele ter proatividade, ele ter senso de dono, né? Isso tudo são soft skills, né? Ou seja, são características das pessoas que todo empreendedor precisa ter, porque senão ele não anda com o seu negócio. Né? Só que tem uma diferença entre aquela pessoa que está ali recebendo o salário todo mês na conta e aquele que está pondo em risco o seu próprio salário e o salário das pessoas com quem trabalha. É como eu gosto de falar com os meus alunos, eu já ensinei empreendedorismo também na universidade, né? E já tive empresa. E quando eles vêm falar comigo e pedir dicas, né, sobre empreendedorismo, eu digo o seguinte, olha, alto lá, primeiro, eu sou professor universitário, eu tenho meu salário todo final de mês, certo? Então, assim, eu não sou empreendedor raiz. Se eu fosse empreendedor raiz, na época que eu estava com a minha empresa, no ponto de digamos, abrir, né, procurar investidor e tal, e que eu passei no concurso da UFPB, eu não teria ido para a UFPB. Eu teria continuado com o projeto, porque eu estaria lá com a faca no olho, né, sonhando com aquilo fazer acontecer. Então, essa fagulha, por exemplo, o meu sócio já foi totalmente contrário. O cara é empreendedor, ele tem empresa até hoje, tá lá, firme e forte. Por isso que eu sempre gosto de dizer para os meus alunos, eu disse, olha, vamos com calma, certo? Quando você for falar com alguém, primeiro veja se é o que ele está falando, é o que ele vive. Eu tenho as minhas experiências e tal, mas assim, eu não tenho essa fagulha, né? Entendeu? Então esse ponto aí que eu vejo que tem uma propensão ao risco, né? Quer queira ou quer não, né? Você, ao optar por abrir mão, né, de uma carreira corporativa, você optou por entrar numa carreira em que, claro, é uma empresa que tem projeto, tem plano. Não? Hoje, digamos assim, que a Showcase já não vai ser algo que você já consegue olhar para meses na frente, anos na frente, né? Mas no início eu tenho certeza que não era assim. Quer dizer, muitas dúvidas vinham surgindo, né? Você teve que pivotar 2, 3 vezes. No momento de pivotar,
né, observando empreendedores, é um dos momentos assim muito críticos, que é exatamente o momento onde você identifica que o caminho que você estava indo era errado, né? E olha, é aquela coisa de você ser o meu filhinho é o melhor, né? A ideia que eu estou fazendo é a melhor. Você tem que se desprender disso, né? Entendeu? É você reconhecer que todo aquele esforço que você estava colocando naquele momento, né, naquele projeto, tem que ser mudado da água para o vinho, senão o negócio não vai. Então, cara, isso assim é um soft skill extremamente, né, peculiar, entendeu? Então, quando você olha para alguém e vê assim, cara, o cara mudou do rumo, né, do ramo de construção e pulou para o ramo de food e não era ainda food, ainda foi para outro ramo, então as pessoas que estão ao seu redor olham, caramba, que loucura, e agora? Será que ele sabe para onde está indo? Né? Então, existe esse aspecto que, assim, por isso que eu gosto muito quando eu converso com pessoas, de fato, empreendedoras, que não é aquele empreendedorismo de palco, como você citou, né, ao estar falando, que o empreendedorismo de palco é um ponto que é aquela coisa de que se criou, né, todo um arcabouço, eu chamo até romantizado, né, sobre empreendedorismo, mas na Vera, quais são os primeiros elementos, né, que a empresa precisa ter, né, para poder de fato começar a sair do chão? Né? Tá certo? Ou seja, colocar a sua ideia, o seu projeto, o que quer que você tenha, e de fato dizer assim, estou agora iniciando uma empresa. Que elementos seriam esses? Você pode compartilhar com a gente na tua experiência? Legal, Rodrigo. Vou fazer um paralelo antes em relação a essa questão do empreendedorismo de palco, que se criou muito, digamos assim, audiência, né, para a galera que fala sobre empreendedorismo e etc. Tem sua importância também. Por quê? Eu acho que uma das coisas mais difíceis que a gente tem, Rodrigo, principalmente no Brasil, é inspiração, sabe? Eu acho que as pessoas ainda precisam muito de inspiração para dar aquele toquezinho na cabeça, e se você de fato for empreendedor raiz, você olhar aquele ponto no horizonte e dizer, pô, eu também acho que eu sou capaz. Eu acho que a grande questão aí, depois do inspiracional, é você ter pé no chão para saber que a jornada ela não é simples, ela não é fácil. Ela pode ser muito lucrativa, mas ela não é simples, ela não é fácil. E você tem que ter isso como propósito muito forte, porque senão você vai abandonar na primeira dificuldade que você tiver. Eu comentava muito aqui com o pessoal na empresa, e com meu sócio, que é meu irmão, que empreendedorismo é altos e baixos todos os dias, cara. Um dia você sai extremamente feliz porque você conseguiu uma venda, no outro dia você sai extremamente triste porque alguém falou mal de uma feature do seu produto. E aí aquilo te coloca no chão e é você ter uma inteligência emocional tão forte que você tem que conseguir entender que esses altos e baixos são os elétrons ali que te faz ficar ativo e firme para você seguir em frente nessa jornada, entendeu? Então, isso é muito importante, né, nessa linha do empreendedor. E nessa jornada, eu acho que eu fui um cara que eu acho que eu esperei muito, Rodrigo, para tomar a decisão de ficar full time na Showcase, sabe? Talvez justamente por causa dessa questão do conformismo. Você começa a entrar no ecossistema em que você está confortável e daqui a pouco você não entrega tanto quanto você deveria entregar. Não vou dizer que eu tomei a decisão errada, porque eu acho que foram aprendizados, mas eu acho que vale compartilhar aqui com a audiência como foi que aconteceu na trajetória da Showcase, até para servir de inspiração para outras pessoas. Primeiro, a primeira recomendação que eu dou para as pessoas é não sai largando tudo que você tem ou pegando todas as economias que você juntou e simplesmente aposta no negócio loucamente para ver se esse negócio vai dar certo ou não. Porque, primeiro, se você não tem um planejamento bem estruturado, esse negócio vai embora ligeiro, né? Segundo, se você não tem uma fortaleza antes, como é que você vai... Por exemplo, eu era um cara já casado, com filho, então, assim, como é que você vai manter sua família? Daqui a pouco, se a sua família não está bem, seu emocional não está bem, e, consequentemente, seu negócio não vai prosperar. Então, com a Showcase, eu fiquei muitos anos no mercado. A Showcase foi lançada em 2016.
eu fiquei ainda muitos anos no mercado trabalhando e me dedicando fortemente às empresas que eu trabalhava, porque quando eu entro no negócio, eu entro de cabeça, né? Então, eu me dedicava fortemente, mas à noite eu trabalhava na Showcase, de madrugada eu trabalhava na Showcase, até chegar um momento específico que eu sentia assim, olha, a gente já criou um produto interessante, nós já temos clientes, já estamos chamando a atenção do mercado nacional, a empresa ainda não dá tanto lucro assim, mas eu acho que é o momento de me dedicar à empresa e ficar full time nessa operação. E aí, quando a gente tomou essa decisão, Rodrigo, aí a gente saiu daquela linha que vinha linear há muitos anos, porque o seu negócio era paralelo, e aí para uma linha que começava a crescer exponencialmente, em vários aspectos, em produto, em pivotar mais ainda, em entender mais ainda o cliente. Então, isso foram decisões importantes que eu tomei ao longo da minha trajetória para fazer a Showcase dar certo e atingir o patamar que a gente está hoje, entendeu? Entendi. Como é que funciona o início? Você tem que montar uma equipe, né? Porque, quer queira ou quer não, a empresa não é nada mais do que a soma de CPFs, né? Então, o CNPJ não existe na prática, né? Você realmente tem que reunir um monte de CPF ao redor para trabalhar para um determinado CNPJ. Então, assim, montar a equipe, essa equipe tem que ganhar dinheiro, né? Existem os custos associados, né? Então, os primeiros movimentos, né, da empresa tem um entrave aí, né? A equipe que vai trabalhar, os custos para manter essa equipe e o que mais? Exatamente. Na verdade, começa até antes. O CNPJ você já começa gastando, né? Para abrir. E é interessante porque se você não tem CNPJ, alguns negócios que você for fazer, você já nem faz, porque não tem CNPJ, né? Mas o que nos ajudou foi porque, como somos uma plataforma de tecnologia e eu e meu sócio éramos técnicos, a gente começou a fazer a base e aí, como eu era muito bom de escrever edital, essas coisas, eu consegui submeter para um edital de subvenção. Tem vários disponíveis hoje no Brasil, cada ano que se passa surge mais um. E aí a gente conseguiu aquele recurso inicial mesmo que mínimo para montar essa equipe. Porque, inicialmente, uma startup ela começa de duas formas. Ou você vai em busca de algum dinheiro, algum investidor e etc., ou você convence outros loucos a entrarem junto com você nesse negócio. E aí, outros loucos complementares. Não adianta também você colocar 5 programadores para trabalhar e não ter ninguém para vender, não ter ninguém para divulgar e etc., né? Então, a gente começou a montar um time complementar, e aí esse time complementar criou toda a estrutura da empresa e fez com que a gente começasse a dar os primeiros passos, né? Para conversar com outros clientes, para submeter, por exemplo, uma coisa que a gente fez muito na Showcase e ainda faz, foi submeter para tudo que é edital, tivesse um edital que fosse para tocar zabumba, mas tivesse relação com a Showcase, a gente estava indo, entendeu? Por quê? Para ganhar visibilidade. Por quê, né, Rodrigo? A gente começa a falar de startup estando no Nordeste, hoje está muito melhor, mas estando no Nordeste, a gente tem uma dificuldade muito grande de ser visto pelo resto do país. Infelizmente, nosso ecossistema aqui ainda, na Paraíba, por exemplo, ainda está em construção, ainda está se moldando. Enquanto lá em São Paulo, por exemplo, o ecossistema já está avançado, você senta para tomar café com um cara que já teve outra startup, que pode te dar o direcionamento de como começar. Aqui não, aqui ainda está encaminhando, né? Então, esse início é muito importante que você pegue as pessoas corretas para fazer você dar o próximo passo, porque empreendedorismo, montagem de startup, entrar no mercado, são pequenas fases que você vai avançando. E aí vai um outro grande conselho, Rodrigo, se nesse passo inicial você pega o sócio errado, você está ferrado. Você está ferrado porque aquele sonho seu pode acabar ali. Se você não tem o mesmo direcionamento, o mesmo entendimento, os mesmos pensamentos, essa coisa pode dar errado. E quando eu falo os mesmos pensamentos, não é ser igual, não é ser desenvolvedor, mas desenvolvedor. É ser complementar, mas com a mesma linha tênue de pensamento, entendeu? Então, isso fez muita diferença pra gente, entendeu? Entendo. E essa coisa da sociedade, ela é um problema bem relevante quando você está abrindo um negócio, né? Porque, tipo, você já começa com pouco recurso. Então, você já tem que trabalhar junto com gente que acredita com você. E uma das formas de fazer aquelas pessoas acreditarem com você, muitas vezes, é chamando todo mundo para fazer parte do negócio, né?
Concorda? Né? Muitas vezes, pelo menos na área de TI, eu observo muito isso, eu vivi isso. Então, tipo, olha, pessoal, vamos lá, participa com a gente, no final o negócio é nosso, né? E vamos, enfim. Mas, de fato, tem uma coisa em sociedade, de empresa, que sociedade é como se fosse um casamento, só que não é com a pessoa que você ama, né? Não tem isso, né? Quer dizer, depois você passa a amar seu sócio, claro, né? Mas assim, no sentido, né, da palavra, e eu entendo quando você fala da coisa de dividir os mesmos valores, né? E é muito interessante que isso tem muito a ver também com casamento, né? Você tem que se encontrar alguém que divide com você alguns valores fundamentais, né? Eu, por exemplo, eu e minha esposa pensamos totalmente diferente em 99% das coisas, mas aquele 1% que são fundamentais aqui em casa, né, para ensinar nossas filhas e tal, é igual, né? Assim, a gente tem essa mesma linha. Então eu imagino que no negócio, né, porque você é um cara de TI, tem uma pessoa que precisa ser tipo um administrador, alguém que cuida de vendas e tal, mas quais são realmente os problemas, a missão? Será que a visão que a gente tem do negócio é compartilhada, né? Todo mundo está realmente olhando para o mesmo horizonte, né? E com os mesmos sonhos, digamos assim, né? Ou seja, de chegar lá, não necessariamente iguais, mas lá na frente, né? Junto. Então, esse é um elemento que como é que você lidou com isso, né? Quer dizer, no início, né? Tinha que juntar a galera e... Isso. Hoje a gente tem investidores no grupo e etc. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas a gente teve um caso ruim, né? Eu, no caso, que foi na minha primeira empresa, né? Éramos sócios técnicos, não tínhamos a mesma visão, eram pessoas um pouco mais velhas que já tinham outros sonhos deles em outros negócios e eu estava entrando para um novo sonho, então assim, já começa errado daí, né? Só que a vontade naquele tempo era tão grande de empreender que hoje, para mim, aquilo foi uma grande escola, né? E aí, quando eu resolvi abrir a Showcase, eu olhei ao meu redor e vi quem é mais complementar e de mais confiança e que pode sonhar como eu naquele momento para a gente dar o próximo passo. E aí meu irmão estava saindo da faculdade, também de TI, mas com outras características, com outro know-how, e aí a gente se juntou, e isso é interessante, Rodrigo, até de falar para os investidores, para os fundos, etc., né? Porque como é que você prova que a sua empresa não é de caráter familiar, tendo dois irmãos como sócios, né? Não que empresa familiar seja ruim, mas existe uma lenda de que quanto mais pessoas da família estejam ali envolvidas, você não é meritocracia, né? E no nosso caso, a gente tratou isso muito diferente, né? Olha, irmãos da porta da empresa para fora. Aqui dentro nós somos sócios, temos características diferentes, mas temos o mesmo sonho. Primeiro, mudar a realidade da vida das pessoas e sonhar junto. Nós dois tínhamos a mesma dor e vamos crescer junto. Então, foi muito nessa linha, né? Mas com a premissa de ser complementar. Talvez se meu irmão tivesse as mesmas características técnicas que eu tinha, talvez hoje nós não fôssemos sócios, né? Porque naquele tempo eu já tinha isso em mente, entendeu? A gente escuta falar muito sobre pitch. Você é empreendedor, tem que saber fazer um pitch. Fala um pouco pra gente o que é pitch e se tem alguma dica pra gente seguir. É interessante que quando eu estava na faculdade ainda não tinha esse negócio de pitch, né? E aí eu fiz um programa do Sebrae sobre startup, empreendedorismo, ainda estava começando, e eu comecei a escutar esse negócio de pitch e eu fiquei meio fantasiado com esse negócio, né? Pitch nada mais é do que você conseguir falar sobre a sua empresa de forma muito sucinta em 140 caracteres, digamos assim, né? É quase como um tweet. Mas, na real, o conceito de pitch ele foi criado para... Pense em uma oportunidade da sua vida que você está subindo um elevador em um centro empresarial e você encontra alguém extremamente estratégico ali naquele elevador e aí você, de forma muito objetiva, você chamar a atenção daquela pessoa, né? Inclusive o conceito do elevator pitch, né? É você, enquanto está andando alguns andares ali, você conseguir chamar a atenção de alguém. E muitas vezes o pessoal acha que o pitch é você falar toda a sua história em 3 minutos, em 1 minuto. E ao longo dessa vida, eu já fiz pitch, Rodrigo, de todo no mundo, de 1 minuto, de 5, de 10, e aí eu fui virando especialista nesse negócio, né? Decorando várias
decorando mais não, que eu nunca gostei desse negócio de decorar, mas você falar ali de forma resumida para todo mundo. Mas o principal conceito do pitch é você conseguir de forma clara e objetiva falar para alguém o que é o seu negócio. Principalmente para que o cara do outro lado olhe e diga assim, como assim? Você consiga mais um minuto. Tem uma estratégia muito interessante que eu sempre utilizo, que é o seguinte, eu começo a falar com você, eu só tenho um minuto. Talvez do primeiro ao 10º andar, eu só tenho ali poucos minutos. Mas o meu objetivo é ir até o ponto onde eu vou conseguir mais um minuto com você, mais um minuto, daqui a pouco a gente está aqui conversando 2 horas, entendeu? Então, o principal objetivo do pitch é você, de forma resumida, falar sobre o seu negócio, o que é que você faz, qual o mercado que você atua e, consequentemente, qual a proposta de valor que você entrega do seu negócio, para que aquela pessoa do outro lado entenda e diga, poxa, beleza, mas como assim? Me explica um pouco mais. E aí você ganha a atenção dela, né? Fantástico essa tua dica, né? Essa ideia de que, poxa, chama atenção ao ponto de você conseguir mais minutos e depois conseguir mais tempo das pessoas. E entender que a sua meta enquanto empreendedor é de fato estar fazendo pitch em todo canto, né? Se você tem pouco tempo para falar, arrume lugar para falar sobre o seu negócio, né? Para a maior quantidade de pessoas possível, né? Para que, de fato, vai que em 2, 3 minutos, com a pessoa correta, no dia correto, no momento correto, de repente, encontra e faz o match, né? E aí, de repente, você tem digamos, um parceiro de negócio ali envolvido, né? Não, e isso as pessoas acham que isso não é real, né, Rodrigo? E muitas vezes, no caminho do empreendedorismo, você acaba desistindo de tanto fazer pitch, você acha que aquilo não vai acontecer, mas aí eu trago nosso grande case, onde realmente virou a chave do nosso negócio, foi mais uma pivotagem grande que a gente deu, e aí eu vou fazer um parênteses bem rápido aqui para dizer como isso foi interessante aqui para a nossa audiência, né? Eu sempre me inscrevi em tudo quanto era programa de Open Innovation, de aceleração e etc., para fazer pitch. Todos esses programas, o básico, se você quer empreender hoje no Brasil, não só no Brasil, no mundo, um dos itens do formulário de submissão é um pitch de 1 a 3 minutos, ponto. Seja um programa foda ou seja um programa mais fraquinho, o pré-requisito é isso. E aí eu submeti um programa focado em digitalização do varejo de moda no Brasil em 2019. E aí submeti assim, sem pretensão nenhuma de ser selecionado, e aí fui deparado com a ligação do cara dizendo que eu tinha sido selecionado e eu tinha que estar em São Paulo em 2 dias, porque eu estava concorrendo com mais outras 400 empresas do Brasil inteiro a uma vaga num programa de Open Innovation com a grande indústria do segmento de moda no Brasil. E aí eu fui, e aí o que é interessante, né, Rodrigo? Eu fui sozinho, primeiro. Quando eu comecei a conversar com a galera, era no 8º Congresso de Inovação para a Indústria, um dos maiores congressos do país. Comecei a conversar com a galera do lado, a galera já estava faturando milhões, a galera já estava bem, todo mundo com o pitch afiado. Ou seja, minha reação foi o seguinte, foi baixar a cabeça e dizer, bicho, eu vou só cumprir tabela, mas já que eu vim, vamos fazer isso acontecer. Resumo da ópera, para a gente não se estender muito aqui, eu fiz um pitch, o pitch foi ótimo, foi justamente nesse conceito, usa 3 minutos para conseguir mais um, para conseguir mais 2, para conseguir uma reunião. Depois do pitch, eu consegui uma reunião, no evento mesmo, da reunião, 24 horas depois, fomos a única empresa do Brasil selecionada para fazer Open Innovation com esse grupo, que é cliente nosso até hoje, um dos nossos maiores clientes, mais de 3 anos de história, e resumo da ópera, né? Por causa de um pitch de 3 minutos. Queria tocar em um outro ponto aqui que é muito importante, né, quando a gente pensa em empreendedorismo, que é o modelo de negócio, né? Essa coisa do modelo de negócio é uma coisa que para a maioria das pessoas é um pouco abstrata, né? E eu queria que você comentasse um pouco pra gente sobre o que é o modelo de negócio e dar um exemplo na Showcase, qual é o modelo de negócio da Showcase, pra gente ver uma situação bem concreta. Legal, maravilha. Modelo de negócio nada mais é do que como sua empresa vai sobreviver no mercado. Em resumo, é isso. É o que você oferece versus o que a sua empresa vai sobreviver no mercado, né? Hoje em dia existem vários mecanismos que você consegue estruturar um modelo de negócio de forma muito simples, usando
Business Model Canvas e etc. Mas uma das coisas que eu gosto muito de frisar no modelo de negócio, e principalmente quando você é uma startup, é o que é que te torna escalável, né? O que é que te torna repetível e escalável, e como é que você vai ganhar dinheiro, quem são seus clientes. E dentro desse universo aí, o que é que você vai fazer de parcerias chaves e de estratégias para você atingir esse mercado. Então, por exemplo, lá atrás, o modelo de negócio da Showcase era ser uma plataforma SaaS, software como serviço, que atraía o consumidor online para dentro da loja física. E meu cliente era um segmento de material de construção, e eu ganhava dinheiro com uma assinatura mensal. Está aqui montado o modelo de negócio da Showcase. Com o passar dos anos, hoje o modelo da Showcase ainda continua sendo um SaaS escalável, né? Ou seja, independente da quantidade de clientes que eu aumento, minha infraestrutura e o meu time não precisa aumentar tanto assim. É um modelo de software como serviço, então as empresas vão entrando, e hoje a gente definiu como público-alvo, como persona, que é um item do modelo de negócio que você tem que ter muito claro desde o começo, é o pequeno empresário que tem loja física e que precisa ir para o digital, não sabe ainda como ir para o digital, e aí a Showcase ajuda ele em todo esse processo. Então, o modelo de negócio da Showcase hoje é ajudar o pequeno negócio que tem a necessidade de vender online, mas não sabe nem por onde começar, tem dificuldades, etc. E aí você começa a destrinchar esse modelo de negócio em algumas fases. Como é que eu ganho dinheiro? Né? No nosso caso, assinatura recorrente. Quem é um parceiro estratégico para mim conseguir um nível maior de clientes? Aí parceria com grandes grupos empresariais, Sebrae, etc. Né? E por quais canais eu vou distribuir esse meu produto? É via website, é via redes sociais, é via WhatsApp. Então, assim, é um conjunto de ações que você faz para viabilizar o seu negócio. Entendeu? Fantástico, fantástico. Muito, muito bem. E ficou muito claro. Você falou em software como serviço, né? E quando a gente pensa em, por exemplo, comércio eletrônico, um modelo de negócio de comércio eletrônico, você observa que tem inúmeras empresas que têm um modelo de negócio parecido. Não é isso? Então, assim, o modelo de negócio é algo que você não precisa, ao criar o seu negócio, necessariamente inovar no modelo de negócio em si. Na verdade, quanto mais parecido com modelos de negócios existentes, mais fácil é para o seu cliente já sacar qual é o teu negócio, não é assim? Então, né, se eu vou abrir um site inovador para vender um produto totalmente novo, né, que não existe, mas o modelo de negócio é de e-commerce, ou seja, a pessoa chega no site, escolhe o produto, bota no caixa de compra, aí paga, vai lá, dá baixa no estoque, entrega na casa, né, da pessoa, pronto. Esse é o negócio do comércio eletrônico. Então, é feijão com arroz, né, que aí de repente está vendendo um produto inovador, né? Então, essa é uma coisa que de fato me chamou a atenção, que é essa coisa de você inovar. A gente tem que ver no que vai inovar e o que de fato é o seu diferencial no mercado, né? E que vai de fato resolver as dores do seu cliente. Então, às vezes criar uma forma totalmente nova, vou agora criar uma moeda que a pessoa vai comprar a moeda, essa moeda pode rentabilizar e depois ela ganha esse lucro lá dentro, ou você está inovando o modelo de negócio, às vezes deixando a coisa mais complicada para a pessoa usufruir do teu negócio, que podia ser simplesmente, vai lá, vou pagar, comprar, receber o produto e acabou-se, né? Então, bom a gente ter cuidado, né, quando for pensar no nosso negócio, para poder entender exatamente onde é a inovação e qual é o ponto onde você de fato está lá, de forma cirúrgica, resolvendo a dor do seu cliente e facilitando a vida do teu cliente, do teu usuário, né? E não complicando, né? Não, total. E eu gosto muito desses exemplos de modelo de negócio. Por exemplo, não é merchandise nem nada, mas vale a pena a citação. Tem uma empresa de Fortaleza, se não me falhar a memória, que eles pegaram um modelo de negócio extremamente já usual. Eu acho que a galera falaria assim que não teria inovação nenhuma, que é a questão do vale alimentação e etc. E os caras criaram um modelo inovador de cartão, onde a empresa pode ter o vale alimentação, transporte, etc., tudo nele, e a empresa que vai usar não paga nada por isso, ou seja, não tem nem como não querer. E aí, onde é que os caras inovaram? Os caras inovaram em pegar um percentual do adquirente, entendeu? E aí inovaram nesse sentido e aí lançaram um puta negócio pro mercado, né?
Você teria alguma dica de carreira que você gostaria de dar para as pessoas? Eu sou um pouco radical nessa questão de carreira, né? Porque eu tive uma carreira extremamente pautada em trabalho, 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 né? Então, eu acho que as coisas não vêm fáceis. Eu acho que hoje em dia, e nós, tanto eu como você que temos filhos novos, a gente tem que trabalhar muito isso a partir de agora, que as pessoas acham que as coisas vêm fáceis, né? As pessoas olham e veem uma matéria de Jefferson na capa da Pequenas Empresas Grande Negócio e acha que aquilo ali foi fácil, que foi um contato, que não sei o quê. Não, foi muito trabalho, né? Foi muito trabalho, muito esforço. E uma das coisas que eu sempre fiz, Rodrigo, foi estudar muito, né? Eu não tinha todos os recursos que eu precisava quando eu comecei, mas eu ia em busca desses conhecimentos para atingir os meus objetivos. Eu sempre quis crescer, eu sempre quis entregar o melhor de mim. E eu acho que, dentro de todas as limitações de cada realidade, eu acho que você tem que sonhar alto. Eu acho que o sonho ele tem que existir para te manter vivo, mas você também tem que ir às etapas certinhas, atingindo os objetivos conforme você traçou. Não achar que as coisas vão acontecer sozinhas do dia para a noite, né? Tudo que aconteceu comigo foi porque eu busquei antes, eu estudei e eu realizei. Então, eu acho que a grande dica de carreira é essa, né? Eu saí de um desenvolvedor pleno para um gestor de negócios, de um dos maiores núcleos de inovação aqui no Nordeste. Então, é possível se fazer isso, mas é possível se dedicando e tendo, digamos assim, metas, estratégias para que isso seja atingido. Muito bom ouvir isso, Jefferson. Nós estamos vivendo, bem, em sala de aula, né? Com os meus alunos, a gente observa uma geração muito ansiosa, né? E também, assim, o overhead, né, de oportunidades, de possibilidades a que esses jovens estão sendo submetidos não é pouca coisa, né? Assim, é uma coisa realmente absurda. A quantidade de comunicação, de chat, de rede social, de LinkedIn, de cursos, e a pessoa tem a sensação de que parar para ler um livro que vai levar uma semana para entender alguma coisa está levando muito tempo, né? E isso precisa ser repensado, né? Porque coisas difíceis exigem trabalho, exige sentar na cadeira, né, usar um papel, se não gosta de papel, mas tem que dedicar, então é muito bom ouvir isso. E também até para quem está nos ouvindo, né, quer dizer, vai com calma, né? Uma coisa que eu comecei a aprender depois dos 40, né, é o poder das semanas e dos meses, né? Entendeu? Às vezes a gente fica querendo resolver tudo nos dias, né? Mas se você resolve, faz tal, daqui a um mês, né? Se você está investindo hoje no seu estudo, no que você está fazendo, daqui a um mês, daqui a 3 meses, você pode ser uma pessoa que, você venceu aquele desafio, conseguiu estudar aquilo que precisava estudar, aprender aquela nova tecnologia, o que quer que seja. Enquanto se você ficar correndo na coisa do dia, daqui a 3 meses você pode estar ainda, nunca tive tempo de me dedicar e de realmente me aprofundar naquilo que eu gostaria, né? Então, nunca se esqueça, né, do poder das semanas, do poder dos meses, do poder dos anos, né? Você investir 4 anos de sua vida. Tem gente que hoje está advogando aí, dizendo, não, 4 anos de sua vida para fazer uma graduação é um absurdo, né? Mas que é isso, né? Você fazer 4 anos de uma formação, né? Onde você vai aprender todas as áreas técnicas, as áreas não técnicas, como se envolver com pessoas, sentir dores de um ambiente de desenvolvimento pessoal, profissional, que é uma universidade, né? Então, que é isso. Valeu, foi muito bom ter colocado isso aí. Tocou numa parte que afeta meu coração. Aqui. Não, e é interessante que eu falo muito para as pessoas, e já aconteceu muito com a gente também. A gente tem muita ansiedade em achar que as coisas são rápidas, né? Mas, às vezes, as coisas só não acontecem naquele momento porque não tinham que acontecer naquele momento. Às vezes, você tinha que... Por exemplo, a gente se culpa muito por uma determinada coisa não ter acontecido, mas aí você vê e reflete com o passar dos anos, né, o poder dos anos que você falou, que, realmente aquele negócio não tinha que ter acontecido naquele momento. Hoje é que é o momento certo para acontecer, que eu já estou mais
robusto, né, digamos assim. Beleza, Jefferson. Tem alguma dica de leitura? Alguma sugestão de leitura para o pessoal? Eu passei 2 dicas de leituras aí. Uma que eu gosto muito é uma bíblia para a empresa aqui agora, que é Receita Previsível. Eu me tornei um cara de negócios, vim da área de tecnologia e tenho me tornado cada vez mais um cara de negócios. E esse livro mostra muito como você tem que pensar de forma previsível para as coisas acontecerem, né? Para a receita vir, para o planejamento vir. E outro é O Monge Executivo, é um livro antigo, aí é épico, acho que muita gente já leu, mas que eu sempre que possível gosto de reler ele, porque ele mostra a essência da liderança, né? Como você deve se portar e aí como você deve sair da zona do rush e entrar num momento ali mais tranquilo e pensar e repensar sobre várias coisas que você estava fazendo, né? Então, por hoje eu deixaria essas 2 dicas aí. Tá bom, muito obrigado. Então, é isso aí. Bem, ficamos por aqui, né? Muito obrigado, Jefferson, por esse teu tempo, né, a tua disponibilidade aí de compartilhar, né, as suas experiências conosco, tá certo? Tenho certeza que para mim foi uma experiência fantástica esse episódio, tá? E eu espero que para as pessoas que nos ouviram também tenha sido, tá bom? Então, é isso aí, valeu. Maravilha, sempre um prazer para mim. Estamos à disposição. Um grande abraço a todos. Muito bem. Então é isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Se você gostou deste episódio, compartilhe aí com seus amigos e conhecidos, tá? E não esquece de deixar seu comentário na página do episódio, lá em engenharia.software. Os assuntos que nós conversamos aqui, todos os links estão lá. Tá certo? Na página aqui do episódio. Se faltou alguma coisa, bota lá no comentário que a gente coloca. Aí este podcast não existiria se não fosse o trabalho de toda uma equipe aqui por trás. Então a gente tem a edição de áudio que é feita por Matheus Albuquerque, que é aluno do curso de Comunicação e Mídias Digitais na UFPB. A arte e design de tudo bonitinho que vocês veem nas redes sociais aí é de Ravena Cardins. Aí nós temos uma equipe de mídia super empolgada, que é conduzida por Luana Silva, Joana Dark e Camila Tereza. Esse podcast faz parte de um projeto de extensão chamado Engenharia de Software na Veia, coordenado por mim, com colaboração do professor Paulo Henrique Serrano, da Universidade Federal da Paraíba. É isso aí, até a próxima. Tchau!